Olá, turminha do quinto ano. E aí, estão tudo bem? Tá tudo bem com a família? Estão todos bem? Graças a Deus. Gente, nós vamos continuar o nosso conteúdo. Nós sabemos que o conteúdo que nós estamos estudando é água no ambiente, certo? Então, nós já vimos a página, né, que é a nossa capa, que é a nossa apresentação, que está aqui, que é a apresentação do texto, né, do conteúdo. Então, nós já comentamos sobre essa imagem, né? E aqui também nós já falamos também sobre a quantidade que há na superfície da Terra, que também nós já comentamos, não foi? Aqui nós falamos sobre a água líquida, né, que é encontrado nos rios, nos lagos, né, nos mares, nos oceanos, né, isso, nas lagoas. Já falamos sobre isso, falamos também dos lençóis subterrâneos, né? Falamos também é, até do exemplo, né, da melancia e da água viva, quantidade de água existente, não é isso? Aqui a tia pediu para que vocês fizessem uma atividade, que é uma pesquisa, para vocês pintarem o corpo, né? E aqui nós vamos dar continuidade na página 140, que é água salgada ou água salgada ou água doce, né? Então nós vamos dar continuidade daqui, ok? Então, quem não tiver o livro, preste atenção. Quem não tiver o livro ainda físico ou o livro digital, tá? Quem não tiver, procure, tá bom? Receber, procure ter, tá? Então, a tia tá com o livro digital. Então, eu tô na página 140, que é água salgada ou água doce. Então, vamos lá. A água não apresenta as mesmas características, né, nos diferentes locais da Terra, pois a quantidade de sais dissolvidos nela podem ser variáveis. Então, aqui nós temos dos 70% de água que cobrem a superfície do planeta, a maior parte é de água salgada, né? Vocês já sabem disso, é encontrado nos mares e nos nossos oceanos. E a menor parte de água doce. Mas atenção, a água doce não tem açúcar em sua composição. Ela apenas tem, né, geralmente menos sais minerais do que a água salgada, certo? Então aqui nós temos duas imagens, né? Em cima temos a água do mar, que é salgada, né? E temos também a água do rio, que é doce, tá? E aqui vamos dar continuidade, que ainda tem outro tipo de água, tá? Outro tipo de água não, uma água que é encontrada, né, em um ambiente, tá? Então, ainda há a água salobra. Eu até falei com vocês, né, sobre essa água. Então, muito comum em mangues, em manguezais, regiões onde o rio e o mar se encontram. A água salobra tem mais sais minerais do que a água doce e menos sais minerais do que a água salgada. A concentração de sais encontrada em cada um desses tipos de água é conhecida como salinidade. Você lembra qual a propriedade da água né, que está relacionada com a presença de sais minerais nela? Então aqui nós temos, olha só, o encontro, os mangues, né? Que tem a água salobra, encontro do mar, né? No caso aqui, ó, é o encontro, vem aqui, mostra, né? Ainda a água salgada é comum nos manguezais, na região que encontra-se o mar e o rio, né? E por isso que ela tem esse gosto assim,
salobro, né? Então, a água tem competência, aliás, a água tem capacidade de dissolver alguns materiais com os quais ela entra em contato. Isso significa que, ao passar por rochas, por exemplo, a água leva um pouco das substâncias presentes nela. Essa capacidade de dissolver materiais está relacionada com a propriedade chamada salubridade. Salubridade. A água é reconhecida como solvente universal, pois dissolve a maioria das substâncias conhecidas, então chamadas de solúvel. Por exemplo, quando você vai colocar, né, um comprimido que ela é efervescente, então a água ela rapidinho, né, ela desfaz, né, ela dissolve, né? Então, água sólida. A água sólida é encontrada principalmente em geleiras, em montes e em regiões onde neve e iceberg, né? Estudos indicam que algumas geleiras têm diminuído em nosso planeta devido ao aquecimento global, pois esse, ao aumentar a temperatura média da Terra, faz com que o gelo derreta. Uma consequência, uma consequência desse derretimento é o desaparecimento de habitats de muitos seres vivos, né? De muitos seres vivos. Além disso, o derretimento das geleiras eleva o nível dos mares e os oceanos, e com isso muitas cidades poderão ficar submersas. Aqui nós temos, né, um urso polar. A sobrevivência de muitos animais é ameaçada pelo derretimento de geleiras. Que pena, né? Mas é isso mesmo, tem que cuidar. Você já deve ter ouvido falar de iceberg, né? O iceberg. E do Titanic. Já ouviu falar? Titanic foi um grande navio que, por um acidente, colidiu com o iceberg. Gigantes gelados. Os icebergs são blocos de gelo que se desprendem de geleiras existentes em áreas polares do planeta. Por isso, eles são comuns nos chamados oceanos glaciais, no Ártico do Norte e no Antártico do Sul do planeta. Essas grandes massas de gelo são formados de água doce, variam em seu tamanho e em sua forma, podendo ser achatados ou pontiagudos. Sabe aquela expressão que diz: isso é apenas a ponta do iceberg? Muito bem, ela se refere ao fato de que o pedaço que aparece de um iceberg, a ponta que fica fora da água, corresponde apenas à 10ª parte do seu tamanho. Olha que interessante, né? Pois é, por isso que o Titanic afundou, porque bateu no iceberg, né, colidiu, né, no iceberg. Então, a formação de um iceberg, isso aí, gente, um iceberg é... E outra coisa, é um filme, tá, pessoal? O Titanic, não sei se vocês assistiram. Com certeza, papai, mamãe, tio, vovó, vovô ou a irmã mais velha já assistiram, tá bom? A formação de um iceberg acontece assim: o movimento das ondas e o calor fazem aparecer, né? Quer dizer, acontece o que? Nas geleiras, né? Então, acontece o que? Os fragmentos que resultam dessas rupturas, né? Que são os próprios icebergs que passam a flutuar pelo oceano. Tá? Aqui nós temos, né, na página 142, nós temos aí
flutuam ou não flutuam na água. Assim como os icebergs, os navios e muitos outros objetos flutuam na água. No entanto, há também objetos que afundam nela, como as âncoras, né? As âncoras do navio, o navio joga as âncoras, né? Para ficar parado, pois então, né? Usadas pelo próprio navio para mantê-los parados. Por que um navio flutua sobre a água enquanto uma âncora afunda nela? Representação de um navio, olha só, um navio flutuando devido às forças, né, o peso empuxo, né? Empuxo, né? Então aqui nós temos, antes de mais nada, é necessário compreender que existe uma força que os corpos exercem sobre a superfície em que se encontram, e essa força é chamada de peso. Quando os corpos estão na água, além da força do peso, né, há outra força que atua sobre eles, que é o que? O impulso, né? O impulso, né? O impulso é uma força contrária ao peso, ou seja, se o peso atua em um corpo de cima para baixo, o impulso, né, quer dizer, atua no corpo de baixo para cima, já é o contrário, tá? É por isso que fica mais fácil carregar pessoas enquanto estamos na água, né? As pessoas não ficam mais leves, né? As pessoas não carregam outras na água, né? Fica até na boiando, né? Pois justamente por conta disso. Volume quer dizer medida da quantidade de espaço ocupada por um copo. Então, gente, olha aqui, tem um impulso, é maior quando maior fica o volume ocupado pelo corpo. É por isso que até mesmo os navios enormes flutuam na água. Então, aqui tem um exemplo, nós vamos já entender por que acontece isso. Aqui, ó, o papel alumínio é mais denso que a água. Uma bolinha de papel alumínio bem amassada afunda na água, mas um barquinho não, porque além do formato que aumenta seu volume, também há ar em seu interior. Olha só, gente, por isso que ele não afunda, né? Então, continuando aqui a explicação. Outro conceito importante para responder à pergunta feita sobre a flutuação do navio é a densidade. Uma relação entre a massa, que é a quantidade de matéria que cada corpo possui, e o volume ocupado pelo corpo, que varia de acordo com as substâncias que são formados para que o material flutue. Ele precisa ser menos denso que a água, pois, se possível, uma densidade maior, ele afunda. Olha só, gente. Muitos materiais que compõem o navio possuem uma densidade maior que a da água. Desse modo, para flutuar, o navio possui um espaço em seu interior que é ocupado por ar. Isso faz com que sua densidade, né, como um todo, seja menor que a água. Então, gente, vocês lembram, vocês já assistiram, faz tempo que não passa, mas vocês já assistiram um programa que tinha no Silvio Santos e tinha também no Gugu. Ele botava os materiais dentro de uma caixa com água e perguntava, afunda ou não afunda, né? Então, os pessoal dizia, afunda, outros não afunda. Por exemplo, o limão afunda, não era? Então, pronto. Você ali tem os exemplos, né? Quem já viu, né? Quem já assistiu já sabe. Então, aqui nós temos, ó, resumindo o que acabamos de estudar, as características que influenciam para que o corpo que está na água ou em outro líquido flutue com mais facilidade são o seu formato e os materiais de que é feito. Assim, pode-se dizer que o navio não afunda porque seu peso
é equilibrado pelo empuxo em seu formato, que faz com que tenha um volume maior. Além disso, a densidade de alguns materiais de que o navio é feito é menor que da água. Isso porque os navios possuem um grande espaço em seu interior que são preenchidos pelo ar e não são feitos apenas de metais, mas também de plástico, madeira, entre outros materiais, certo? E aqui nós temos um trecho falando sobre o Mar Morto, né? Vocês já ouviram falar? Pronto. Então, o Mar Morto, a origem do nome dele, Mar Morto, deve-se ao fato que esse mar não oferece condições para a manutenção de espécies de seres vivos. Isso acontece em razão da elevada quantidade de sal. Então, tem muito sal nesse Mar Morto. Então, não tem seres vivos, muito maior do que em qualquer corpo de água do planeta. A quantidade de sal do Mar Morto é tão acentuada que interfere na densidade de suas águas. Por causa disso, um corpo precisa ser extremamente denso para afundar nele. A prova disso é o fato de qualquer pessoa conseguir flutuar normalmente em suas águas. Olha só. Todavia existe uma certa surpresa nessa história. Todo mar morto não é mar, nem está morto. O Mar Morto não é mar, mas sim um grande lago de água salgada. Também não está morto, pois alguns seres vivos, como bactérias, conseguem sobreviver nesse ambiente. Ai, gente, olha só que interessante. E aqui nós temos uma atividade que vocês irão resolver, né, para a gente comentar na próxima aula, tá bom, pessoal? E aqui tem uma experiência também que vocês vão fazer e a tia vai comentar mais na próxima aula para que vocês façam, tá bom? E a tia comenta mais da videoconferência que vocês irão, né, assistir na próxima semana, tá bom? Dessa aula. E aqui tem todo o passo a passo da sua experiência que você vai fazer, tá certo? Então a tia fica por aqui. Beijos, até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.